Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no seu caminhar, despertando os lábios, sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, a conquista da paz está sem ti, a presença de Deus a guiar seus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do seu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer,
outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, Se as estrelas em teu céu já não brilham mais, como se houvesse imenso véu a envolver-te, como se em tua mente tudo fosse sombra e dor, se como cada dia teu tornasse a tua dor maior, será o momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer, que te ensina a cada dor sentida, educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, o otimismo de que a paz virá, e a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar, será o momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer, que te ensina a cada dor sentida, educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, o otimismo de que a paz virá, e a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. E descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição vai e começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa,
faz repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer como um rumo, de iluminar a própria paz. Quem confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. Hoje, o primeiro domingo do mês, dia de palestra. O meu nome é Ana Maria e sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Como já sabemos, as nossas reuniões
são sempre transmitidas pelo nosso canal do YouTube. Nós temos, além da reunião de hoje, domingo, ainda as reuniões de quinta-feira, às 14h30, às sextas-feiras, às 20 horas. Temos ainda reuniões de fluidoterapia, que sempre acontecem às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, onde todos poderão se utilizar do chat para colocar os nomes dos enfermos. A reunião de fluidoterapia, ela é endereçada a todos que se encontram doentes. Ainda temos a reunião da prece da saudade, que acontece às quintas-feiras, às 19h30, endereçada a todos os nossos companheiros que já retornaram ao mundo espiritual, onde vocês também poderão se utilizar do chat para colocar os nomes dos nossos companheiros, nossos amores desencarnados, né? Então, essas são as nossas reuniões, né? E que possamos hoje aproveitar a nossa reunião de domingo. A nossa palestra de hoje será realizada pela nossa companheira do Centro Espírita Miguel, a Simone Pape. A Simone vai nos trazer a palestra sobre a parábola da rede, muito importante. Reflexões importantes ela trará para nós. A nossa página inicial será realizada pelo nosso companheiro Leomar. Com certeza teremos uma manhã bastante proveitosa, de reflexões em torno dessa parábola de Jesus, né? Vamos aproveitar durante a reunião, né? Durante a explanação que a Simone vai nos trazer, prestando bastante atenção em tudo que ela nos trará, né? Fruto do seu trabalho, do seu carinho por essa casa tão abençoada. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar, adequados aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada. Sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado sérvio. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. E se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo, das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém,
prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro raro há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Jesus amigo, em mais um domingo em que estamos contigo para iniciarmos mais uma reunião da nossa tão querida Casa de Miguel, queremos te rogar a tua paz, a tua bênção, o teu imenso amor por cada um de nós, para que possamos refletir em torno da parábola da rede que a nossa amiga Simone vai nos trazer nesta manhã. Que tenhamos uma manhã bastante proveitosa de reflexões em torno dos teus ensinamentos, mestre, em torno das tuas parábolas tão importantes para o nosso aprendizado, para a nossa elevação espiritual. Que possamos ainda te rogar, que fique conosco, que ampare a nossa companheira Simone, que fará o uso da palavra, que ela possa receber as melhores vibrações de paz, de carinho, trazendo sempre tudo o que é importante para cada um de nós, fruto do seu estudo, da sua pesquisa. E é em teu nome, Mestre Jesus, em nome dos benfeitores amigos da Casa de Miguel, e, acima de tudo, em nome de Deus, que de nossa parte pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Olá para vocês que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Um bom dia. Meu nome é Simone Pape, sou trabalhadora desta casa, o Centro Espírita Miguel. Hoje estaremos juntos, conectados neste momento, e em cada lar uma fonte de luz irradia, à medida que entramos nesta sintonia, trazidas pelos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. O estudo que iremos falar e refletir nesta manhã será sobre a parábola da rede. Encontramos a narrativa desta parábola apenas no Evangelho segundo Mateus, em um Novo Testamento, no capítulo 13, versículos 47 a 50.
Para entendermos mais sobre o contexto deste ensinamento, precisamos fazer uma viagem no tempo através do nosso pensamento, para aqueles dias em Cafarnaum, a aldeia que Jesus tanto amava e escolheu para morar logo após a sua saída de Jerusalém. Assim, poderemos meditar sobre toda a lição contida nesta parábola. A nossa proposta desta manhã é falarmos sobre os seguintes tópicos: o contexto histórico, o significado do reino de Deus, a rede que recolhe tudo, a posterior seleção, o anúncio da transformação evolutiva da humanidade terrestre. Sobre o contexto histórico dos evangelhos, dos 4 evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos escritos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, entre esses evangelistas, esses 4 evangelistas, os que viveram seus dias junto a Jesus, foram testemunhas e receberam os ensinamentos diretamente do Mestre, foram os evangelistas Mateus e João. Marcos, por volta desta época, ele ainda era muito novo. A sua família tinha recursos, e a sua mãe acolhia, lhe abria as portas da sua casa para receber e acolher os seguidores do Mestre Jesus. Inclusive, seu nome era Maria, que era um nome bem comum à época. Então, assim, alguns estudiosos falam que Marcos até teve um contato ali eventual com Jesus, mas nesse momento específico, da trajetória ali dos ensinamentos do Mestre Jesus, o Marcos não estava presente. Tá? Falando um pouco sobre Mateus, Mateus era um publicano, o responsável pela coletoria, a cobrança e registro também do pagamento de impostos dos judeus. Então, Mateus era um publicano antes de ser convocado amorosamente por Jesus para ser um de seus discípulos. O Evangelho, segundo Mateus, é considerado por muitos estudiosos o mais didático, o mais completo e o mais judaico dos evangelhos. Exatamente, por ser comum a ele registrar, ter esse registro de tudo aquilo que ele vivenciava, de tudo que era testemunha ali das passagens e dos discursos que Jesus fazia. Então, até mesmo por conta da profissão dele, ele tinha um hábito de registrar, de anotar, tudo. Por isso que é considerado o mais completo e o mais judaico de todos os evangelhos. A linha mestra dos registros de Mateus é o tema Reino dos Céus. E podemos caracterizar o seu evangelho como uma instrução narrativa sobre a vinda do reino de Deus. Tá? Essa é a principal característica de seu evangelho. Mateus, ele relata, a todo momento os ensinamentos de Jesus em referência ao reino de Deus ou ao reino dos céus. No plano geral do evangelho segundo Mateus, pode ser resumido em 2 aspectos que vão ali se alterando em seus textos, que são os relatos, os relatos sobre as feitas de Jesus e os discursos que Jesus realizava nos determinados momentos. Falamos
agora, né? Vamos falar agora sobre uma das passagens de Jesus para fundamentar os nossos estudos relacionados à parábola da rede. Vamos nos referir especificamente sobre o discurso conhecido como Sermão sobre a Montanha. Entre tantos ensinamentos de amor e mansuetude, Jesus afirma algo bem importante, que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento, ao contrário do que muitos poderiam acreditar naquela época. Essa passagem, né, essa fala de Jesus também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Ratificando, então, desta forma, que todos os ensinamentos do Mestre Jesus estavam em perfeita sinergia com a Torá, a Bíblia hebraica, e com os profetas que o antecederam também. Emmanuel comenta no livro O Consolador, na questão 282. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Emmanuel, nessa questão, ele vai pautar, né, as características do Antigo ou Velho Testamento e do Novo Testamento, o Evangelho, né? Então aqui ele fala, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho, o Novo Testamento, é o edifício da redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Emmanuel, ele salienta a importância do Antigo Testamento como um alicerce da revelação divina sobre um Deus único e sobre as suas leis, as leis que regulam todo o universo. É a manifestação, o Antigo Testamento é a manifestação da lei religiosa. E o Novo Testamento é a mensagem de amor ensinada por Jesus que renovou a lei antiga. Por este motivo, Emmanuel alerta cada um de nós sobre a necessidade que cada discípulo deve ter em aperfeiçoar a si mesmo. Hoje, agora, neste momento, buscamos levantar o véu da letra, entender a pureza e a riqueza dos ensinamentos do Mestre, procurar Jesus não apenas nos livros, mas também em nossa vivência cotidiana. Será a redenção das nossas almas. O breve conhecimento sobre o contexto histórico de sua época irá nos auxiliar, a todos nós, né, para que possamos conhecer, através dos costumes e hábitos individuais e da sociedade, e ter, assim, uma percepção mais próxima daqueles que lhe ouviam a narrativa das parábolas e os seus discursos. Hoje, nós vivemos em um mundo globalizado. Cada um de nós, basta querer. Nós temos acesso a qualquer informação. A internet está aí, nos facilitando a nossa vida, né? Mas naquela época, a referência, o conhecimento e a compreensão sobre a lei judaica
era restrita a um pequeno grupo. Mas essa lei, essa mesma lei, ela era regra de conduta para todo um povo. Eram os textos sagrados contidos na Torá. Observamos algo bem comum nas parábolas. É que Jesus sempre utilizava uma linguagem técnico-agrícola para fazer a narrativa e explicar os seus ensinamentos para todos que estavam à sua volta. Inclusive, neste capítulo do Evangelho segundo Mateus, há anotação sobre a explicação realizada por Jesus de duas das suas parábolas, a parábola do semeador e a parábola do joio. Aqueles que lhe ouviam nos primeiros dias eram, em geral, pessoas simples, homens do campo e pescadores, pobres, doentes e também os discriminados. Por que Jesus utilizava-se dessa linguagem técnico-agrícola? Porque a maior parte das pessoas que estavam ali envolvidas, né, tinha como atividade principal para o provento de seus recursos materiais a pesca e a agricultura. Então, observamos que Jesus ele sempre utiliza desses termos, né, na sua narrativa das parábolas. Ou é algo falando sobre assuntos relacionados à pesca ou relacionados à semente, à agricultura, a campo fértil. É por isso que, para se fazer entender por todos aqueles que lhe ouviam, Jesus se utilizava desses recursos. O ministério de Jesus foi todo em torno ali do Mar da Galileia. E vale lembrar também que pelo menos 7 dos seus discípulos eram pescadores. 7 de seus discípulos mais próximos, né? Que eram Pedro, André, provavelmente Filipe também, que vem de Betsaída, que também é uma aldeia que tem como o principal recurso financeiro ali a arrecadação sobre a pesca, né? Então, Filipe provavelmente ali era pescador também. Nós temos os irmãos Tiago e João, Tomé, também conhecido como Dídimo, e Natanael, que conhecemos também nos textos como Bartolomeu, tá? Todos esses 7 tinham como atividade principal a pesca. No Mar da Galileia, os pescadores, né, eles se utilizavam de pequenas embarcações que eram impelidas por remos, podendo ou não ser empregado também a utilização de uma vela, como nos atuais barcos de pesca usados neste lago. Tá? Observamos isso na passagem sobre Jesus acalma a tempestade, ali quando fala, né, que aqueles que estavam na embarcação, eles se utilizaram a princípio, antes de acordar Jesus, arriar a vela, né, para que o barco não virasse naquela tempestade. Frequentemente, a pesca com barco é realizada à noite, tá? Durante o dia, os pescadores ficam ali pela praia, mergulhando na água até a cintura. E também utilizam, durante o dia, uma rede que é chamada rede de arrastão. Somente à noite que eles saem com a embarcação. Isso também não é uma regra geral, né? Mas o que é falado pelos estudiosos, né, sobre o assunto, na época, eles preferiam, até por conta também, né, da temperatura, eles preferiam realizar a pesca à noite, né, que era onde eles conseguiam uma maior produtividade. Tá? Então, ali no cairzinho da tarde, não é noite alta, mas no cairzinho da tarde é quando eles saíam com os barcos
para realizar a atividade da pesca com barco. Uma observação bem oportuna para todos é de que o Mar da Galileia é também conhecido como o Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, né? São 3 designações para o mesmo lago de água doce. E aí a gente pode perguntar, né? Mas mar, lago, afinal, é mar ou é lago? É lago, tá? É um lago de água doce, mas ele também era chamado, né, de Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia por conta da sua extensão, né? O seu volume, a sua extensão em tamanho, tá? Então, as pessoas, né, as pessoas que viviam nas aldeias, ali cercando o Mar da Galileia, eles costumavam, apesar de ser um lago de água doce, eles o chamavam de Mar da Galileia. Então, a gente pode ver em alguns relatos, né, quando a gente lê Mar de Tiberíades ou então Lago de Genezaré, entende que são as mesmas coisas que o Mar da Galileia. São 3 nomes para o mesmo local, ok? Então, dando seguimento, e assim Jesus, dando início ao seu apostolado, ensinava, percorria as aldeias, as margens, em torno do Mar da Galileia, amparava os caídos e curava os doentes. Após essa breve contextualização, vamos então entrarmos, né, no texto da parábola da rede. Vamos à leitura da parábola. O reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar, que apanha tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos refletir sobre os ensinamentos contidos nesta parábola, separando em trechos e comentando a respeito. O reino dos céus é semelhante a uma rede de pesca que apanha tudo. Esse trecho encontra-se no versículo 47. Bem, a expressão reino dos céus foi muito usada por Jesus em suas lições, e nela podemos observar 2 sentidos. Especificamente falando, tá? O sentido objetivo, que é quando ele fala para designar um mundo exterior, isto é, o universo do qual a Terra faz parte. Um exemplo, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai, uma referência ao reino dos céus, ou ao reino de Deus. Reserva-se, então, neste caso, a denominação de reino dos céus para os lugares felizes do universo, que são os mundos felizes e também os mundos celestes ou divinos. Porque os que lá habitam, né, os espíritos que lá habitam, já possuem a moral desenvolvida em relação aos demais mundos. Tá? Agora, tomando sentido subjetivo, a expressão reino dos céus designa a tranquilidade da consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade do coração, a calma interna, a fé viva em Deus, tudo isso e muito mais, originado da perfeita compreensão das leis divinas e da completa submissão à vontade de Deus. Um exemplo disso é
quando Jesus fala sobre a implantação do reino dos céus no coração dos homens. Nesta parábola, o reino dos céus é comparada a uma rede, né? Quando ele fala o reino dos céus semelhante a uma rede de pesca. Não se trata de uma rede enrolada, não, ou encostada à margem, sem nenhuma utilidade, mas de um instrumento em perfeita condição de uso, que é lançado ao mar, com técnica e também sabedoria. O lançar, né, a rede envolve um trabalho meticuloso, operação inteligente e bem direcionada. Neste sentido, a rede deve estar pronta e também bem cuidada para torná-la apta para o trabalho. Podemos considerar sobre a linguagem simbólica da parábola que a rede representa a lei de Deus, que é lançada ao mar e apanha tudo. Atinge igualmente os peixes de todas as espécies. Ou seja, como escrito na nota da questão 803 de O Livro dos Espíritos, todos os homens estão, aliás, submetidos às mesmas leis da natureza. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Na simbologia do peixe, vemos a humanidade terrestre, pois os peixes são de variadas espécies e tamanhos, caracterizando assim a individualidade de cada um de nós. De um lado está a rede a ser lançada do barco, e do outro, o mar, precioso celeiro, de onde podem emergir elementos valiosos. Rodolfo Caligares, em seu livro Parábolas Evangélicas, ele nos traz um trecho bem interessante para a nossa reflexão a respeito do que falamos, do que comentamos agora. A rede representa a lei de amor, inscrita por Deus em todas as consciências, e os peixes de toda a espécie apanhados por ela são os homens de todas as raças e de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. A lei de amor nos oferece, em qualquer situação e época, os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança, viu? Às vezes, desejamos, uma pá, e aí recebemos uma colher. Cabe a cada um de nós exercitar as nossas potencialidades para transformar este instrumento em um benefício que irá alavancar o meu progresso, o nosso progresso como espíritos, o nosso progresso moral. Então, às vezes, nós pedimos, nós desejamos, poxa, por que Deus me enviou uma colher? Às vezes é uma colherzinha de café, viu? Não é nem colher de sopa, não. E ali nós, com aquele instrumento, nós, de acordo com a nossa vontade, exercitando a nossa vontade, nós transformamos esse instrumento em um grande benefício, se soubermos operar com ele e se desejarmos. Desejarmos não, se exercitarmos a nossa vontade. Ao contrário que muitas pessoas recebem não só uma pá, mas uma britadeira.
e não sabem operar o seu mecanismo, né? Não sentem ali, né, o desejo, a vontade, sinceramente, nesse trabalho. E aí, o que adianta esse instrumento potente se eu não sei utilizá-lo? É apenas uma analogia que nós fazemos, sim? No nosso mundo, ele não é apenas, tá? O nosso mundo não é apenas um hospital, mas também e principalmente é uma escola em que cada um de nós aprenderá a lição um dia, viu? Por este motivo, as fontes e os instrumentos são inesgotáveis de recurso, como diz lá o texto, né? A rede da providência divina não desconsidera nenhum ser da criação. Envolve a todos com amor, justiça e misericórdia, concedendo à humanidade todas as oportunidades de progresso moral e também intelectual. Mas vamos seguir com mais um trecho da nossa parábola da rede. Quando está cheia, puxam-na para a praia e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. Esse trecho está no versículo 48. As palavras hebraicas gerais que significam criaturas marinhas são dag ou daguerá. Segundo a lei mosaica, que está contida no livro Deuteronômio, os animais marinhos que possuem escamas e barbatanas eram considerados para os judeus como animais limpos. Mas aqueles que não possuíam nem barbatana, nem escama, como por exemplo os moluscos, eram considerados imundos. Durante a pescaria, os peixes eram ou derramados no barco, ou então as redes eram arrastadas para a praia. E no final do trabalho, os peixes eram selecionados quando os comestíveis eram colocados nos cestos e os inúteis eram jogados fora. Então, como vemos, o simbolismo desta parábola contada por Jesus estava em consonância com uma ação praticada no dia a dia daquelas pessoas e também em acordo com as leis mosaicas. Assim como na vida comum, na parábola, há uma separação do peixe bom para os cestos de peixe e o que não presta é jogado fora, representando a separação entre os justos e os maus. Esta contextualização da parábola no campo individual nos faz lembrar da responsabilidade de nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, que se amplia à medida que tomamos consciência de nossa realidade como parte da criação divina. Conforme vamos aprendendo intelectualmente e moralmente, surgem oportunidades cada vez mais de melhoramento. Somos perfectíveis. O nosso melhoramento depende exclusivamente de nós. O conhecimento é válido, porém gera responsabilidades ainda maior. Além de conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede apenas. É indispensável ser bom. A responsabilidade e o dever são intransferíveis e exclusivos a cada um de nós. Desta forma, podemos pensar sobre as nossas ações, pensar também nos que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam.
os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, não poderão ter o coração dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade. Vamos observar ao nosso redor e reconhecer onde, como e quando Deus nos chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, ações, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem. Na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Veremos desta forma oportunidades infinitas de aprendizado e melhoramento para todos nós. A separação dos peixes é a perfeita aplicação da lei de causa e efeito. Esta responsabilidade sobre a lei de causa e efeito poderá ser individual ou poderá também ser coletiva. Entendemos hoje, com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá para conhecermos, as leis morais regem tanto o indivíduo como a família, a nação, as raças, o conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades também coletivas. Vamos entender que existem as faltas do indivíduo, as da família, as da nação. As expiações das faltas poderão ser solidárias, o que não suprime a necessidade da expiação simultânea das faltas individuais. Vejam só, na parábola não foi atirado fora apenas um único peixe. Vamos dar seguimento a mais um trecho da parábola, desta vez dos versículos 49 e 50. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nesse último trecho da parábola, podemos entender que é o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não trata-se aqui literalmente do fim do mundo, não, viu? Como algumas religiões mais ortodoxas têm entendido. É uma fase do nosso mundo. Afinal de contas, né, há um progresso. Essa nova fase em nosso mundo, ela já está gravada nas páginas da história. Encerrando desta forma um ciclo da existência da humanidade e abrindo uma outra página, trazendo ao alto o novo programa de vida. Se analisarmos sobre este ensinamento de Jesus, estamos vivendo este tempo, este momento. Entendemos como o novo normal, estarmos priorizando o que realmente é importante em nossa atual existência, não deixando para trás a parte que nos cabe no aprendizado individual
e também coletivo. É vivenciar a nossa responsabilidade comigo, com a família e também com a sociedade. É respeitar as diferenças e buscar o diálogo fraternal, sem acusações, sem condenações sumárias. É ter a plena consciência deste momento, fortalecendo as nossas virtudes. Acolher, fortalecer a fé, a esperança e o bom ânimo. Olha quanta coisa boa para podermos aí praticar, desenvolver em nós e que possamos também servirmos, né, como instrumentos, como referências de mudança para aqueles que caminham junto conosco. Todos aqui se reconhecem vivendo nesta transição? Eu me reconheço, viu? Mas vejam, ela não é de agora, não. Ela já vem acontecendo há muito tempo. Porém, nestes dias, ela se intensifica. Na Gênese, no capítulo 18, sobre o título São Chegados os Tempos, Kardec nos traz o seguinte texto. A humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegam a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Jesus, sendo o governador do planeta, presidirá essas transformações, auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros, né, citados como anjos da parábola. Esses prepostos celestiais, por sua vez, eles contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores, entidades amigas que assumirão missões e compromissos, como encarnados e desencarnados. Saberão aliviar as dores, administrar perturbações e também conflitos. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso, da nossa parte, prudência no agir. O autoconhecimento é o exercício constante para uma mudança de hábitos ligados às nossas paixões e vícios físicos e morais. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele comenta um pouco sobre essa questão na lição 176. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. A humanidade já não necessita somente desenvolver a inteligência, mas também necessita elevar-se em sentimento. E para isso é necessário um combate rigoroso
contra o orgulho e o egoísmo, que são a fonte de todo o nosso sofrimento e que não nos permite avançar. Não há dúvidas que este período em que já nos encontramos marcará uma das fases principais da humanidade. Ele marca uma das principais fases das nossas existências. Para nós que estamos aqui conhecendo, meditando e nos esforçando para vivenciar os ensinamentos de Jesus e avançar para uma vida melhor. Pois Jesus, ele é o caminho, verdade e vida. Sem o caminho, não poderá haver avanço. Sem a verdade, não poderá haver conhecimento. E sem a vida, não poderá haver vida. Jesus é o caminho que devemos procurar trilhar, a verdade que deverei vivenciar e a vida na qual devemos pôr as nossas esperanças. As dores que por vezes nos chegam e que podemos perder temporariamente o nosso chão, sabemos que essas dores existem em nosso mundo, mas, juntos a Jesus, o jugo se torna suave aos nossos ombros. Transgressores por várias existências, hoje nos voltamos para o Cristo, que abre os seus braços amorosamente e nos acolhe. Sentimos falta dele, queremos lhe ouvir e desejamos como nunca antes desejamos segui-lo. Estarmos juntos a ele, para que ele possa curar as nossas dores, aliviar o nosso cansaço. A sua mensagem, a mensagem do Cristo, atravessou os séculos e chega até nós hoje. Que possamos, mais do que nunca, acolhê-la para o desenvolvimento do reino de Deus em nossos corações. Muito obrigada pela atenção de todos vocês nesses momentos de aprendizado. Eu gostaria de desejar a todos um ótimo domingo e uma ótima semana para todos nós. Fiquem com Deus. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos
pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Elevando o nosso pensamento ao alto, nos conectando ao Pai, que nos ampara, que nos fortalece com o seu amor. Pai de infinita misericórdia, gostaríamos de agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando as suas leis, que são de amor,
de caridade, de justiça. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando o Evangelho de nosso Mestre Jesus, nossa fonte, nosso alimento, nossa água da vida. Que possamos, desta vez, buscar, através do conhecimento, e dulcificar os nossos corações. Gostaríamos, Pai, de pedir por todos os nossos irmãos, pela paz em nosso planeta, pela nossa humanidade, que possamos olhar para o outro com os olhos e com o coração aberto, ricos de fraternidade. Que as nossas palavras possam trazer a força, a perseverança, o bom ânimo aos ouvidos daquele que compartilha junto conosco de nossa caminhada. Que possamos ser pacientes, que possamos ser honestos conosco, para que reconheçamos em nós as nossas imperfeições, o que nós precisamos modificar, reconhecer as nossas virtudes que precisamos fortalecer. Obrigada por tudo, Pai. Rogo também por aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos presídios, que a vossa mão acolhedora e que o vosso coração amoroso cubra todos eles. Assim seja, graças a Deus. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz e sonha e cura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura.
Eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação, a gente troca roupa de montão, e o importante está aí, mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação, a gente troca roupa de montão, e o importante está aí, mudamos nosso corpo para progredir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, 1000 sementes no jardim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então poesia e canção. Todo fruto um dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então, vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. O progresso é uma das leis da natureza.
Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus. Quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o termo das coisas não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, que tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, dos Destinos e da Dor, no capítulo Evolução e Finalidade da Alma, nos fala assim: é passando por inúmeras transformações no tempo e no espaço, durante milhares de séculos, por meio do trabalho, da vontade, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, que a alma se eleva, acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude, sentindo-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, de forma a se comunicar intimamente com o seu meio social e planetário. Então, essas duas mensagens nos falam sobre a evolução do espírito, né? O objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós. O homem deve progredir incessantemente, porque Deus assim o quer. Graças a Deus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece? Fechar os nossos olhos, imaginarmos um local bem bonito, no meio da natureza, as árvores, o canto dos pássaros, o barulhinho da água correndo no rio e o frescor do vento batendo em nosso corpo. E assim te agradecemos, o Senhor, a oportunidade de estarmos encarnados. Senhor, que em cada lar possa chegar toda essa energia, todo esse amor, toda a sua paz. Te pedimos então, Mestre querido, permissão para começarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o tema de hoje é escala espírita. Vocês lembram o que é escala espírita? Vou relembrar para quem já esqueceu. Existem entre os espíritos diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que já tenham alcançado. Esse grau de perfeição pode ser mais ou menos, dependendo das qualidades adquiridas ou das imperfeições que ainda tenham. Vou explicar melhor com essa dinâmica que vocês vão ver agora. Estão vendo esse copo com essa água limpa? Pois bem, esse copo representa o nosso corpo físico e a água, o espírito criado por Deus. Mas, à medida que vamos vivendo, algumas situações nos fazem cometer alguns erros,
como, por exemplo, desrespeito aos nossos pais, não querer colaborar nas tarefas de casa, não dar importância ao estudo, mentiras, o egoísmo. E aí o espírito vai ficando imperfeito. Por isso reencarnamos tantas vezes para refazer a lição de respeito ao outro e a nós mesmos, até estarmos completamente evoluídos moralmente. Então, vamos ver como isso acontece através dessa dinâmica? Observem como a água está bem limpa. É o espírito. O copo é o nosso corpo, como eu já havia falado anteriormente. Os espíritos são os seres inteligentes da criação de nosso Pai Maior. Somos criados simples e ignorantes, mas por causa da nossa má conduta, de nossa imperfeição, nosso espírito, ou seja, nós, acabamos não ficando tão limpos assim. Então, olha aqui, ó, pó de café representa as nossas imperfeições. Olha só como é que nós, em espírito, ficamos como se estivéssemos sujos. É o espírito que cometeu muitos erros, que foi pelo caminho mais fácil e não deu ouvidos aos ensinamentos cristãos que lhes foram passados. E olha que tudo está gravado aqui, ó, em nossa consciência. E para ficar limpa novamente, sabem do que precisamos? Quem disse reencarnação, acertou. A nossa historinha de hoje é uma adaptação de uma história sobre escala espírita. Vamos lá? Em uma pequena escola, um mestre explicava aos alunos que no alto de uma montanha havia extraordinário tesouro. Tão grande era a riqueza que encheria de felicidade a vida de quem a possuísse. Os alunos mostraram grande interesse em conquistar o precioso tesouro, mas para isso seria necessário escalar a montanha, onde existiam muitos obstáculos e perigos. E como eles ainda não estavam preparados, o mestre, pacientemente, passou a instruí-los, desvendando todos os segredos da difícil escalada. Falou sobre as dificuldades que eles encontrariam no caminho, sobre a importância da cooperação entre eles. Passou a eles vários ensinamentos que revelavam toda a sua sabedoria e riqueza moral. Depois disso, o mestre despediu-se e partiu. Assim, os aprendizes foram em busca do tesouro. Muitos, na base da montanha, olharam contrariados e aborrecidos o caminho que tinham a percorrer. E revoltados, desistiram, antes mesmo de tentar. Mas alguns seguiram lentamente, entre reclamações e tropeços. Outros começaram a subida, se arranharam no caminho áspero e difícil. Às vezes, sentiam-se desanimados com os obstáculos que tinham a vencer. Mas mesmo assim, eles recobravam as forças e seguiam escalando com determinação. E mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentavam, paravam e ajudavam aqueles que ficavam para trás, que estavam desanimados e com vontade de desistir. Mas alguns aprendizes eram mais perseverantes e colocavam rapidamente em prática as lições aprendidas com o mestre. Eles não ficavam irritados nem desanimados com a subida e iam vencendo, um a um, os obstáculos que tinham pela frente. Cada vitória dava a eles alegria. Nas maiores dificuldades, eles amparavam uns aos outros e emprestavam as ferramentas que já possuíam para facilitar a caminhada. Assim, os que iam à frente ensinavam o segredo das suas vitórias aos que estavam mais abaixo. Alcançavam pouco a pouco o cume da montanha e exultavam de alegria ao encontrar o tesouro inestimável e singular. Mas eles entenderam que a grande felicidade que sentiam era justamente por poder compartilhar
o tesouro uns com os outros. Desta forma, os que chegaram ao alto da montanha contemplaram os que estavam abaixo, ainda indecisos e sofridos, e resolveram então ir ao encontro desses companheiros que estavam ao longo da montanha. Estenderam-lhes as mãos, falaram novamente sobre os ensinamentos do Mestre, sobre as suas próprias experiências na subida e auxiliaram a todos os companheiros a encontrar o tesouro da verdadeira felicidade. Agora vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aprendemos? Essa história relata a evolução do espírito. Nela, a escola é a Terra e o Mestre é Jesus, que com seus ensinamentos e exemplos nos deu os meios de alcançar os tesouros da verdadeira felicidade. A montanha íngreme, com seus obstáculos, representa o caminho da nossa evolução espiritual, isto é, a nossa vida e todos os desafios que exigem de nós paciência e esforço para vencê-los. Os aprendizes somos todos nós, em diferentes níveis de evolução. Uns já estão mais à frente que outros. Alguns se encontram desanimados e queixosos diante das dificuldades, enquanto outros já são confiantes e perseverantes. E há alguns que já são vencedores, ou seja, já alcançaram o tesouro da bondade e da sabedoria. Os muitos que ficaram na base da montanha, que olharam com desânimo o caminho a percorrer e acabaram desistindo, são os espíritos ainda imperfeitos. São aqueles que a matéria predomina sobre o espírito. Eles ainda fazem o mal, pois desconhecem o amor e as leis de Deus. Por isso, ainda se deixam levar pelas paixões e pelos vícios. Os que começaram a subida, que às vezes se arranhavam no caminho e sentiam-se até um pouco desanimados, mas que mesmo assim recobravam as forças e seguiam em frente, são os espíritos bons. Eles são mais adiantados que os espíritos imperfeitos e ajudam seus companheiros em suas dificuldades. Alguns já se desenvolveram nos campos da ciência, da moral ou da bondade, mas ainda têm coisas a aprender e ajudam a todos aqueles que ficaram para trás. Os que chegaram ao alto da montanha e contemplaram os que estavam abaixo e resolveram auxiliar seus companheiros são os espíritos puros. O alto da montanha nessa história representa a nossa verdadeira morada. Esses espíritos puros já conseguiram transformar suas imperfeições em virtudes e auxiliam todos os outros que ainda estão na caminhada. Eles são os mensageiros de Deus. Não precisam mais reencarnar e desfrutam da verdadeira felicidade. Mas mesmo assim, eles ainda se preocupam com todos aqueles que ficam para trás. E muitas das vezes reencarnam em missões para auxiliar a todos nós, seus irmãos em humanidade. Agora nós vamos à atividade da aula de hoje. Vamos fazer um quiz, que é um joguinho de perguntas e respostas com 3 opções sobre a escala espírita. Vamos lá? A primeira pergunta: predominância da matéria sobre o espírito. Esses são os espíritos puros, os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Bom, se eu estou dizendo que a matéria está mais presente do que o espírito, eu acho que são os espíritos imperfeitos. Vamos ver? Vamos agora para a próxima pergunta. Predominância do espírito sobre a matéria. Agora é o contrário. Seriam os espíritos puros,
os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Acho que são os espíritos bons, não é? Porque os espíritos imperfeitos é o contrário que a gente respondeu na outra pergunta. É a matéria que predomina sobre o espírito. Já os espíritos bons, não. Eles já têm esse sentimento dentro deles de fazer o bem, de ajudar uns aos outros. Vamos ver se a gente está certo? Mensageiros de Deus. Quem seria? Espíritos puros, espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Seriam os espíritos puros, como a tia Simone explicou. Na explicação da historinha, são aqueles que estão mais próximos de Deus. Possuem vícios e paixões. E aí, quando a gente fala vícios, são aquelas ações que fica muito difícil da gente conseguir parar de fazer. E as paixões são aqueles sentimentos muito fortes que fazem a gente tomar atitudes às vezes impensadas. Então, esse tipo de ação, esse tipo de sentimento tem a ver com o espírito puro, o espírito bom? Não, né? Tem a ver com os espíritos imperfeitos, que ainda estão muito ligados à matéria, aos bens materiais. Uns têm ciência, outros moral, outros bondade. Os espíritos puros, eles já estão num grau de perfeição muito acima. Então, eles têm todas essas características. Então, a gente só pode estar falando dos espíritos bons, que eles ainda têm coisas a aprender, mas já conseguem ter alguma coisa na bagagem deles. Alguns têm conhecimento, como a ciência, outros têm moral e outros têm bondade, mas sempre falta alguma coisinha a mais para aprender. E vamos à última pergunta. Não estão sujeitos à reencarnação? Essa ficou fácil, né? São os espíritos puros. Mas lembra do que a tia Simone falou. Eles não estão sujeitos à reencarnação, mas eles podem sim reencarnar aqui na Terra como missão, como Jesus, que não precisava mais reencarnar, mas veio à Terra para nos ajudar. Pronto, acertamos todos os nossos joguinhos. Vamos ver as nossas respostas? Como sempre, o link do joguinho vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Eu quero ver todos jogando, tá bom? Beijos no coração de todos e uma excelente semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um estudo da nossa evangelização tão querida. Agradecemos a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, o nosso mestre e amigo, e a todos os trabalhadores da espiritualidade que têm nos acompanhado. Nós, evangelizandos e evangelizadores do Centro Espírita Miguel, de corações juntinhos, te dizemos: obrigada, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido. Ajuda-nos a continuar no caminho da transformação de nós mesmos e no caminho de esperançar o mundo inteiro com o Teu amor. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Jesus, nos teus braços eu
posso ter a luz e seguindo os teus passos, eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar.